Boa tarde, senhores torcedores do canal CN-Flu. Boa tarde, senhores torcedores do canal CN-Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje eu estou fazendo um vídeo agora que eu tive que sair, foi ao médico, né? Toda terça e quinta de manhã eu tenho que ir ao médico agora. Aí eu tô chegando agora, antes de sair eu vi algumas novidades, pouca coisa, mas alguma novidade. Fiquei sabendo que a Copa do Brasil foi definida, o primeiro jogo do Fluminense contra o Bahia vai ser no dia 28 de agosto, às 19h30, na Fonte Nova. E a volta, dia 10/9, às 19 horas, no Maracanã, tá? Ontem teve uma reunião, né, com o Mário, com o Renato Gaúcho e o John Kennedy, né? Aí o John Kennedy definiu com o Renato e com o Mário que não vai lá para... que não aceitou a proposta que foi feita por ele lá do Chacal Donese, né? Ele preferiu ficar aqui no Fluminense. A proposta era muito boa, era 6 milhões de dólares fixo, mais 3 milhões de dólares de bônus, né? Shakhtar Donetsk, né? É pro Shakhtar Donetsk que ele iria. Ele não aceitou a proposta, aí preferiu ficar no Fluminense. E o Renato Gaúcho também achou melhor ele ficar. Segundo informações que eu obtive ontem, porque eu escutei até o Lessa falando, a esposa do John Kennedy, ela está grávida do segundo filho dele. Por esse motivo, eles pediram para voltar do México para cá, e esse mesmo motivo faz com que ele não aceite ir para o Shakhtar Donetsk. Ele prefere ficar aqui para o filho dele nascer junto com a família, né? Isso aí é bom. O John Kennedy, se ele botar a cabeça no lugar, também o Lessa obteve informações que ele tem ido treinar normalmente, está fazendo tudo direito, não está fazendo nada de errado. Se ele colocar a cabeça no lugar, futebol ele tem, ele joga muito. Eu, por exemplo, acompanhava ele desde a base. Ele sempre jogou muito, principalmente contra o Flamengo. Cansou de fazer gol contra o Flamengo. E quando subiu também, nos deu, juntamente com o grupo, né, que não foi ele sozinho, o título da Libertadores 2023, né? E depois a cabeça dele voou um pouco, aí fez alguma besteira, mas por isso que ele saiu, foi emprestado lá para um time do interior de São Paulo, voltou, foi emprestado lá para o México, e agora com o possível nascimento do segundo filho dele, né, que está para acontecer, ele está querendo botar a cabeça no lugar e jogar bem. Se ele realmente decidir jogar, vai ser muito bom, que ele joga muita bola. Se ele jogar o que ele sabe, com a cabeça no lugar, ainda vai chegar à seleção brasileira, com certeza. Também estava... o Fluminense vai ter vários desfalques, né? No jogo de sábado contra o Fortaleza. Como é que se diz? O Freitas não vai poder jogar, que ele levou o terceiro... Ele foi expulso, né, no jogo contra o Bahia. Aí vai tomar vai ficar fora do jogo contra o Fortaleza. O Thiago Silva está machucado, o Ignacio está machucado, o Nonato está machucado, o Hércules não deve jogar também, que ele saiu sentindo no jogo contra o América de Cali. Só aí são 5 jogadores, né? Tem o Soteldo, também está machucado. E tem o Fuentes, né, também, que está machucado. Quer dizer, são os 6 jogadores que vão desfalcar o Fluminense. E o Fluminense praticamente está sem zagueiro, né, para jogar contra o Fortaleza. Por isso que o Fluminense está correndo para inscrever
o Igor Rabelo, né, que tem uma reunião hoje. O Igor Rabelo tinha uma reunião hoje de manhã, não sei o que aconteceu, com o Atlético Mineiro para conseguir a liberação e vir para o Rio para assinar o contrato dele com o Fluminense hoje, ou mais tardar até amanhã, para poder jogar no sábado contra o Fortaleza, para formar a zaga junto com o Manuel, né? Então o Fluminense está correndo por causa disso. E eu estava sabendo também, estava vendo agora, eu vi de manhã no Ligado do Flu e agora eu estava vendo aqui na, na internet, no Netflix, aqui, o Fluminense está negociando, né? O alvo do Fluminense é um zagueiro argentino, Gaston Hernandes, 27 anos. O Boca Juniors estava interessado nele, ofereceu 3 milhões e meio de dólares. O Fluminense fez uma proposta de 5 milhões de dólares. Né? Então está negociando para ver se vem esse jogador. Só que eu estava vendo aqui, esse jogador ele já sofreu 2 lesões graves em 3 anos. Né? O Gaston Hernandes é o nome da vez do Fluminense. O Fluminense está disposto a desembolsar 5 milhões de dólares, né? Cerca de 27 milhões de reais, pelo argentino de 27 anos do São Lourenço. É o jogador do São Lourenço. Apesar de um certo destaque em sua equipe, o jogador sofre com lesões graves e já teve 2 em um período de 3 anos. Né? As 2 lesões dele foram em 2021, quando ele ainda atuava pelo San Martín de São Juan, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Em março, já atuando pelo São Lourenço, em 2024, março de 2024, já atuando pelo São Lourenço, o jogador sofreu a mesma lesão grave e ficou afastado dos gramados por 6 meses. Na ocasião, o clube argentino divulgou o seguinte boletim médico: Gaston Hernandes sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Além do Fluminense, né, como eu falei, o Boca Juniors também está interessado no Gaston Hernandes e fez uma proposta de 3 milhões e meio de dólares. E o Fluminense cobriu com 5 milhões de dólares. Agora vamos aguardar o andamento das negociações para ver se ele vem. Segundo eu fui informado, ele é um bom jogador, apesar de ter jogado pouco ano passado e esse ano, por causa das lesões, né? Mas é um bom jogador. Tanto é que o Boca Juniors, que também é da Argentina, está interessado no jogador e ofereceu esses 3 milhões e meio de euros. Senão, o jogador deve ser bom realmente. Agora, essas fraturas, o Fluminense sempre acredita muito no filé, né? Que o filé faz milagre. Aí contrata os jogadores para ver se o filé dá um jeito e o jogador não tem mais nenhuma contusão. Como o próprio Igor Rabelo, né? Que normalmente sofre algumas lesões também, né? Volta e meia se contunde. E também o Fluminense está trazendo com urgência para poder jogar no sábado e contando com os milagres do filé. Então, eu gosto do Igor Rabelo. O problema dele, na minha opinião, são as lesões. Ele não é um jogador muito rápido, mas ele se coloca bem, é bom de cabeça, bola alta ele é muito bom, tanto defensiva como ofensivamente. Mas é que a torcida está com o olho virado por causa dele quase não jogar, né? Que o Atlético tinha contratado jogadores melhores, aí ele ficou no banco, e ainda mais com as contusões. Mas em princípio, o jogador que está sendo sondado é esse Gaston Hernandes. Vamos aguardar para ver se realmente confirma. É um jogador argentino e com 27 anos. O negativo são as lesões, né? Aí a gente tem que contar com os milagres do filé. E
E o Igor Rabelo, como eu falei antes, ele teve ou está tendo uma reunião com os dirigentes, com a direção do Atlético Mineiro para rescindir o contrato e para poder vir para o Rio para assinar com o Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas o Igor Rabelo, ele começou na base do Fluminense, né? E depois ele saiu, foi para a base ainda do Botafogo, fez uma bela campanha pelo Botafogo, foi pro Atlético Mineiro, lá começou bem, mas depois, por causa das lesões, foi começando a ficar meio de lado. Mas é um bom jogador, eu acho. Vamos ver se ele vier realmente, se ele vai dar conta do recado no sábado e nos Jogos do Brasileiro, que ele infelizmente já jogou pela Sul-Americana e pela Copa do Brasil e não pode jogar pelo Fluminense na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Vai ser um jogador para jogar só pelo brasileiro, pelo menos até os titulares retornarem das contusões. E esse Gaston Hernandes é um jogador que, se for tudo que estão falando, vai chegar para brigar pela titularidade ao lado do Thiago Silva. Isso se ele não tiver nenhuma contusão. E se o Filé puder recuperar o jogador para ele não ter mais contusão. Porque contusão todo jogador corre risco de ter, né? Contusão a pessoa corre até andando na rua, dá um tropeção e cai e se contunde. Eu já vi o Somália, né, que jogou pelo Fluminense, num lance sozinho, ele pisou mal no gramado do Maracanã, caiu, sofreu uma contusão, ficou um bom tempo fora do gramado. Isso aí acontece. Agora está sempre tendo contusão aí que não é normal. Para isso tem um Filé aí para ver se o Fluminense está confiando, está acreditando, levando fé. Tá o Filé aí para fazer um milagre no Gaston e no Igor Rabelo. Vamos aguardar para ver. Se o Fluminense fez essa oferta de 5 milhões de dólares, é maior do que a do Boca. Acredito que ele consiga trazer. E o Fluminense está com uma certa urgência para trazer esse outro zagueiro, né? Até porque depois vai ter Copa do Brasil e se trouxer o jogador, ele for bom, ele pode jogar pela Copa do Brasil contra o Bahia e até pela Sul-Americana, mas na outra fase, se o Fluminense passar pelo América de Cali, porque ele não jogou em nenhum time do Brasil, então consequentemente não jogou nem pela Copa do Brasil nem pela Sul-Americana, né? Agora, imaginando todos esses desfalques do Fluminense, o Fluminense deve fazer um treinamento hoje, amanhã, né? Porque deve voltar se recuperar hoje para fazer os treinamentos hoje e amanhã para o jogo de sábado, acho que às 16 horas, no Maracanã contra o Fortaleza. Então eu acredito que no treinamento de hoje o Fluminense pode armar um time até com o menino que chegou aí, do Santiago Moreno. Eu acho que poderia fazer um time mais ou menos assim. Fábio, Samuel Xavier, vamos ver, Manuel, Igor Rabelo, se já tiver inscrito, né, no BID. Igor Rabelo, do lado esquerdo, René. Aí no meio pode ser Bernal, Martinelli, colocaria o Ganso, Bernal, Martinelli, Ganso, colocaria o Santiago Moreno pela direita, o Cano de centroavante, e na esquerda colocaria o Canóbio. O meu time para sábado seria esse. Agora vamos aguardar os treinamentos de hoje, de amanhã, para ver no sábado, antes do jogo, 2 horas antes mais ou menos, qual o time que o Renato deve escalar. E se realmente o Igor Rabelo vem para o Fluminense e vai ter condições de jogo, né? Senão vai ter que botar o Manuel com
com aquele Davi Schwintz, que é da base. Vamos ver, vamos aguardar para ver. E, dito isso, agora eu vou falar no final do vídeo o que costumava falar no início, né? Todos vocês sabem que eu fiz esse meu canal por ter mal de Parkinson, câncer de próstata e estar super endividado. Então, eu via sempre, acompanhava sempre os YouTubers na televisão, ficava vendo, gostava muito de ver. E aí eu, para não entrar, estava começando a entrar numa depressão, né, em parafuso, aí eu tive a ideia de fazer esse canal. Só que eu não sei fazer nada, então perguntei várias pessoas como é que faria, como que não faria. As pessoas, um conhecido só me ensinou a fazer o canal. Agora o restante eu não sei fazer, estou aguardando, de repente, a ajuda de outras pessoas para aprender várias coisas. Então, eu comecei a fazer, achei que não ia ter, foi mais uma terapia, né? Mas comecei a gostar, me senti bem, até pela timidez que eu tenho, comecei a me soltar um pouco mais e fui gostando de ter inscritos, uma quantidade bem maior do que eu achava que teria, né? E fui me empolgando, comecei a tenho uma pessoa inscrita de Portugal, dois dos Estados Unidos, um do Mato Grosso do Sul, outro de Porto Alegre, Curitiba, Santa Catarina, Belo Horizonte, Espírito Santo e vários aqui no Rio de Janeiro também. Então, por ter muito mais gente, né, inscrito no canal, consequentemente tem muito mais gente que assiste meu canal também, meus vídeos. Aí eu gostaria de pedir aos senhores, como o Thiago Ferreira do Hora do Flu ele fala, e com razão, vocês que veem no nosso canal são o nosso verdadeiro patrocinador master. Dito isso, gostaria de contar com a colaboração dos senhores que estiverem assistindo o canal, para se inscreverem, darem um like e compartilhar os nossos vídeos, nosso canal. Só assim o YouTube pode expandir para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo, para ajudar o nosso canal a crescer, nacionalmente e mundialmente. Então conto com a colaboração dos senhores, não custa nada, é só apertar e se inscrever, dar o like e compartilhar. Agora tem um outro negócio que eu também, toda vez que eu vou fazer o vídeo eu vou falar e esqueço. Mas e o segundo pedido, também eu já falei com os senhores que o meu filho, dos filhos homem é o mais velho, ele está morando com a namorada dele. E aí ele está querendo levar o notebook que é dele, e um microfone. E isso é minha distração, né, para terapia. E se eu ficar sem o notebook, não vou conseguir mais fazer meus vídeos. Então eu gostaria de contar com o apoio dos senhores, se puderem, para fazer Pix, para colaborar com o meu canal, para de repente, se o valor... se eu conseguir um valor legal com a colaboração dos senhores, poder comprar um notebook para continuar fazendo meus vídeos. Conto com a colaboração dos senhores. Eu tenho dois Pix. Um Pix é meu e-mail, o outro é um número menor para quem tem certa dificuldade para digitar, como eu, que tenho mal de Parkinson, não consigo digitar legal, né? Então, todos os dois Pix são do Banco PicPay, tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Como eu falei anteriormente, eu conto com a colaboração de todos que puderem contribuir, colaborar, para que, se Deus quiser, eu possa comprar um notebook para
para poder continuar fazendo meus vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Qualquer novidade aqui, se eu puder vir falar, eu venho e falo com os senhores. Se eu não puder, eu falo amanhã, que eu já falei também que eu fico vendendo açaí de meio-dia à meia-noite, aí dificilmente eu posso fazer vídeo nesse horário, só antes de meio-dia e depois de meia-noite. Hoje eu estou fazendo meio-dia, que minha esposa foi ao médico também, aí eu sozinho, por causa do mal de Parkinson, não fico vendendo açaí, aí esperar ela voltar para a gente vender açaí. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Uma boa quinta-feira a todos, com a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.